Dor. Esse é um sintoma tão relevante na vida das pessoas que hoje se tornou uma especialidade médica, né? A Sociedade Brasileira de Medicina aceita hoje a dor como algologia, como uma especialidade médica. Então, especialistas dentro da área da ortopedia, da reumatologia, da psiquiatria, da neurologia, da própria anestesiologia, têm buscado se especializar, se aprofundar no conhecimento da dor para tratar sofrimento das pessoas, de tão relevante e impactante que isso é fisicamente, mentalmente e socialmente para quem sente principalmente dor há mais tempo. E hoje eu estou aqui com a Mari Mansur, que é uma psicóloga especialista em dor, faz parte da nossa equipe já há 2 anos cuidando do pré e muitas vezes do pós-operatório dos pacientes que têm hérnia de disco, que têm estenose do canal, que estão sofrendo com dor, e além do processo cirúrgico, do ato operatório, tem o suporte dela para ajudar nessa caminhada em busca de uma vida sem dor, com qualidade, com alívio. Conta um pouquinho para o pessoal da tua formação, o que te buscou atuar na área da dor e qual foi a formação que você fez para chegar nisso? O que me motivou a entrar na dor foi justamente um incômodo pessoal meu de ver que muitas vezes a dor era um sintoma desprezado, né? Então meio que eu trabalhei muitos anos em hospital, né? Também sempre no consultório, e muitas vezes as pessoas tinham muitas queixas de dores que era meio assim, a dor faz parte, não tenho o que fazer. E eu achava isso inaceitável, porque principalmente eu trabalhava em um hospital infantil, então ver as crianças sofrendo já com tratamento, né, muito pesado e passando dor era uma coisa que eu não me conformava. No consultório comecei a ter muitos pacientes também com fibromialgia, que eram, né, coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar na faculdade, e aí isso me motivou a estudar. Então eu fiz um curso de dor na Harvard em 2018, depois fiz uma pós em dor pelo Einstein, e exclusivamente com dor eu trabalho já agora há mais de 6 anos. Qual que é a diferença de dor aguda e dor crônica? Uma forma muito simples de dizer, a dor aguda é aquela dor assim, por exemplo, eu bati aqui a minha mão, eu vou sentir ela na hora, né? Então eu tenho um prazo para ficar sentindo essa dor, né? Eu sofri uma queda, eu tenho um motivo, né? Então eu tive, sei lá, uma infecção. É óbvio que eu vou sentir dor no estômago, né, em alguma região, mas essa dor ela não pode durar muitos dias, tá? A dor crônica, em especial, ela é uma dor que dura mais do que 3 meses. E isso é para qualquer coisa. Se você faz uma cirurgia, se você sofre uma queda, você não deve ter uma dor mais do que 3 meses. A partir de 3 meses com dor, ela já se torna crônica. E crônico não quer dizer que é para sempre. Quer dizer que é uma dor que é persistente, que está durando mais do que deveria. Me diz uma coisa, Mari. Dor tem alguma função ou ela é uma coisa que não serve para nada nunca? Tem sim, ele é um sinal vital, inclusive ela foi considerada depois de um tempo hoje como um sinal vital, porque a dor ela tem uma função de mostrar que algo não está funcionando bem no nosso organismo. Não é dor, aquela pessoa só reclama, né, ela é chata, não. Se ela está com dor, é o organismo dela, é o cérebro falando, tem algo aqui que não está funcionando bem. Eu digo que a dor é como um alarme, né? Então, a pessoa que põe uma mão numa chapa quente queima, a dor vai servir como esse alarme, como esse alerta para fazer a pessoa tirar a mão e não ter um dano, uma lesão no seu organismo. Só que aquele alarme que está tocando na casa lá, disparou o alarme da casa e já faz 2 semanas que está tocando, 3 meses que está tocando, os vizinhos nem dão bola mais pro alarme, ele perdeu a função dele, né? E é exatamente isso que acontece, né? A dor crônica, ela é justamente o alarme que passa a disparar sem necessariamente ter algo que faça. É quando o sensor de dor passa a ficar desregulado de tal maneira que tudo ele interpreta como perigoso e ele tá ali disparando o tempo inteiro e a pessoa que tá sofrendo aquilo, né, tá tendo dor o tempo inteiro e se sentindo muito mal, e as pessoas que estão em volta tá tipo, mas como que é possível isso? Tá sempre com dor? Né? Não tá normal. E aí começam a desconsiderar e traz muito sofrimento isso para a vida das pessoas. Tanto a dor em si, quanto justamente isso, das pessoas não entenderem e não verem a dor. Então a pessoa sofre 2 vezes. O estado emocional do paciente pode afetar na percepção dele com relação à dor? Pode. A dor não quer dizer que a dor seja psicológica, tá? A dor não é psicológica, ela não é inventada. Tá? O que acontece? Quando eu estou com o meu emocional abalado por uma situação de estresse, ou uma perda, ou até pela própria dor,
eu vou ficar mais sensível, mas não sensível a ponto de eu inventar uma dor, não, mas a ponto de eu fazer disparar. Se o cérebro entender que aquilo é perigoso, ele dispara mais vezes o sensor de dor. Então não é que a dor seja psicológica, mas o meu estado psicológico pode fazer a dor disparar. E agora não falando só da parte psicológica, mas estado mental mesmo do paciente. Por exemplo, uma pessoa que foi submetida a um tratamento cirúrgico. Como que o estado mental, como que ela encara a dor, como que ela encara a própria cirurgia, a recuperação, isso pode influenciar na recuperação dela? Faz toda a diferença, né? Então não é que eu tenho um emocional abalado, eu não posso operar, não é nada a ver com isso, mas eu preciso ter uma preparação, eu preciso entender quais são os riscos, o que eu posso esperar, quanto de dor que essa cirurgia, entre aspas, vai me trazer, para que eu consiga entender e o cérebro consiga entender que esta dor é diferente, porque o grande problema da dor crônica ela é generalizar. Então eu recebi uma dor, por exemplo, isso que eu falei, eu bati a unha aqui, eu disparo a dor igual para todo o meu corpo. Então, por exemplo, se eu tenho uma hérnia, isso é muito comum de acontecer. Toda vez que eu sentir dor de qualquer coisa, bati lá o dedinho do pé, aonde que eu vou sentir? Nas costas, aonde ela está doendo. Que é onde o cérebro interpreta que está como se fosse ali o foco de dor. Então, numa recuperação, quanto mais eu estiver bem, entendendo os processos, entender o que é que eu vou passar, mais isso vai fazer com que a minha recuperação seja melhor. A mente domina o corpo, né? É fundamental. Certeza. E por isso que a Mari faz parte hoje da nossa equipe, porque a gente entende que eu não trato só uma coluna, eu trato uma pessoa que tem todas as suas questões emocionais, sociais, mesmo trabalhistas, isso tudo está envolvido na questão do sofrimento. E quando a gente aborda de forma multidisciplinar, o paciente tem uma recuperação muito melhor. Falando nisso, muitas pessoas têm medo e mesmo ansiedade, seja antes ou mesmo até depois da cirurgia. Existe alguma estratégia para o paciente que tem ansiedade, que tem medo com relação a essa cirurgia, para ele enfrentar, que não seja só dependendo de remédio tarja preta? Com certeza, justamente por isso que a gente faz toda essa preparação aqui. Então, é feita uma avaliação individual de cada paciente para entender o momento de vida, quais são as expectativas, por que esse momento da cirurgia, e aí dessa maneira a gente já entender. Então, se essa pessoa já sofre de ansiedade, às vezes já tem uma depressão ou tem uma vida, muito corrida, com filhos pequenos, essa preocupação dela vai abalar. Então, a gente faz toda uma preparação para conseguir entender e fornecer para a pessoa a melhor orientação pós-operatória, porque ela vai ser diferente para cada um, dependendo de como eu tiver. Então, às vezes acontece, por exemplo, de eu já saber que tem um paciente que sofre de ansiedade, eu já aviso com antecedência, o Antônio, a Bruna, às vezes a equipe, olha, na hora de fazer anestesia, toma um cuidadinho extra para não colocar uma máscara antes da pessoa, porque isso pode fazer com que o pânico venha, ela tenha uma crise por se sentir sufocada. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para facilitar para o paciente, a gente tenta fazer. Perfeito. E gatilhos? Você percebe que existam gatilhos que possam fazer surgir ou agravar um episódio de dor em algum paciente? Muitas vezes o que acontece? Dependendo de quanto tempo essa pessoa já está com dor e dependendo se ela tem comorbidades, se ela tem outros estados aí, não só emocionais, mas de outras doenças. Então, às vezes a gente tem pacientes, por exemplo, que já fizeram cirurgia do joelho, do quadril, mas também tem a coluna afetada. Então, fazem procedimentos cirúrgicos muito próximos um do outro. Essas pessoas vão ter uma propensão a ter mais dor no pós-operatório. Então, isso a gente já precisa preparar o paciente, já saber, para ele não se assustar. Tem pessoas que às vezes vão achar que assim que operar vai acordar e não vai mais sentir nenhuma dormência na perna. Não, a gente já vai trabalhar e dizer, olha, esse sintoma vai poder perdurar aí por 2 semanas, vai melhorando. E dessa maneira você vai fazendo uma preparação mental mesmo para que o paciente depois também tenha menos efeitos. Rebote, que o cérebro consiga entender que esta cirurgia, esta agressão que teve no corpo da cirurgia não é a mesma, de uma dor. Muito bom. Pausa dramática. Muitas vezes a gente fala para o paciente que hoje, para fazer um procedimento cirúrgico comigo, o paciente vai passar necessariamente por toda a equipe, vai ter a instrumentadora, vai ter fisioterapeuta e vai ter a consulta pré-operatória com a Mari para fazer essa avaliação do estado de dor da pessoa. E o paciente responde para mim assim, mas eu não preciso de terapia, eu estou com uma dor real. Ou, mas eu já tenho minha psicóloga que eu acompanho. Por que consultar com você antes da cirurgia muda o desfecho
desse ato operatório lá na frente? Eu brinco muito com os pacientes, que eu falo assim, que se falarem pra você que a dor é coisa da sua cabeça, que é inventada, é mesmo, da sua e da de todo mundo, porque tudo passa pelo cérebro, não tem outra coisa, né, que não seja a leitura que ele tá fazendo. Então, quando a gente pensa em estado de dor, eu tenho que entender isso, o que o seu cérebro está entendendo como perigoso, para eu realmente ir desativando esses gatilhos e eu ter o melhor resultado pós. Então, não é psicoterapia, não é uma análise para ver assim, essa pessoa é maluquinha, não é, né? Ela tá exagerando. Não, é tentar entender a melhor forma, como que essa dor está afetando a vida do paciente, o que ele espera com essa cirurgia, porque isso faz muita diferença também, né? Porque às vezes você tem que dizer, ó, isso não vai, esse resultado você não vai ter. Né? Às vezes a doutora trabalha com muitas pessoas que são atletas e a pessoa na semana seguinte já quer levantar um peso, maratona, né? isso, Tipo, não, daqui um mês talvez, mas em uma semana não. Então a gente já faz essa preparação e isso faz com que a pessoa se sinta mais segura, né? Se segura mentalmente mesmo e emocionalmente e faz com que tenha um resultado melhor no pós-operatório. Muito bom, gente. Excelente. É muito bom trabalhar contigo, é muito bom a gente poder ter uma equipe cuidando do paciente de forma global, né? Eu acho que hoje a saúde, de forma geral, ela tem que trabalhar de forma multidisciplinar. A gente tem profissionais de áreas distintas exatamente para beneficiar o paciente. E quanto mais a gente consegue agregar pessoas diferentes, especializadas, seja na área da psicologia, da nutrição, da educação física, da fisioterapia, instrumentador cirúrgico, a enfermagem no hospital, melhor o cuidado do paciente e indiscutivelmente melhor vai ser o resultado pós-operatório. É isso que a gente quer no final das contas, é cuidar, é acolher e ajudar essa transição, todo esse processo aí de recuperação ser o menos traumático possível para as pessoas. Com certeza. Obrigado, Mari. Obrigada a você. Valeu, gente.